Olá, tudo bem? Boa noite. Sejam bem-vindos ao podcast Papo de Residente. Eu sou a Jéssica Nobre e hoje nós estamos com um convidado muito especial, Dr. Matheus Yamaki. Seja bem-vindo ao podcast. Tá certo. Obrigado, Jéssica. Tudo bom? Obrigado pelo convite, né? Eu preciso agradecer à equipe do Medcoff, o Augusto, o Felipe também, né? Os fundadores. Eu fico muito honrado de ser lembrado e é sempre um prazer falar da neurocirurgia, né? Essa especialidade que eu sou apaixonado. Você já falou, a gente vai falar hoje sobre neurocirurgia, que é uma das especialidades que o pessoal gosta bastante, cobiça bastante, né? Mas antes disso, por que você não se apresenta um pouco pro pessoal? Claro. Então, eu fiz a faculdade de medicina na USP, em São Paulo, em 2010 a 2015. Eu entrei direto na residência, também continuei na casa, eu fiz no Hospital das Clínicas da Universidade de São Paulo. E em 2016 a gente entra em março, né? Então eu acabei em março de 2021. Eu continuei depois, fui preceptor no HC. Até depois servi o Exército, fui preceptor também no Que Hospital do legal. Exército de São Paulo. E eu continuo no HC, eu sou atualmente assistente do pronto-socorro, lá da neurocirurgia, do setor de emergências, e também atuo como colaborador no grupo de coluna do HC. Então, eu tenho um especial carinho, né, por essa casa. Ai, que legal. E o que te fez, assim, escolher a residência de neurocirurgia? Porque normalmente é uma especialidade que ou o pessoal ama ou odeia, né? O que fez você escolher? Bater o martelo e falar, é neurocirurgia que eu quero. Essa é uma das respostas difíceis, né? Não sei se você que é acadêmica deve ter lembrado. No primeiro dia de aula, provavelmente algum professor perguntou pra você por que você escolheu medicina. E talvez você não tivesse Nem aquela ideia, né? situação, nem ideia do que era Aham. a medicina, né? Ou tinha aquela impressão, observava ou se espelhava, né, em algum profissional, ouvia algum médico que tinha um cuidado com algum conhecido seu, talvez, eu não sei exatamente, né? São diversos os fatores, mas o fato é que eu, pelo menos quando entrei na faculdade de medicina, também não conhecia tão bem a medicina. Gostei muito, eu aprendi a gostar, a entender e, e me encantar com ela ao longo da faculdade. E para escolher a residência foi parecido. Na entrevista eu lembro que me perguntaram por que eu estava escolhendo a neurocirurgia. A minha resposta seja diferente hoje, porque eu conheço como ela é. Mas quando eu era aluno, eu lembro que foi esse vislumbre, né, com a questão do que é o nosso cérebro, né, o sistema nervoso central, a medula, como funcionam as coisas, como a gente pensa, como Então, neuroanatomia a te encantou de neuroanatomia cara. me encantou, me interessou, talvez. Não que eu tivesse sido exatamente de cara, né, um aluno brilhante em neuroanatomia, Uhum. mas existia esse enigma, esse mistério. Era uma área com certeza interessante, envolviam doenças interessantes que era pouco abordado na faculdade, e isso talvez até despertava um certo curiosidade de entender por que isso é tão específico, porque às vezes chegavam pacientes com doenças assim, você não tinham aulas, mas poucos médicos sabiam realmente Manejar, fazer. manejar, aprofundar, e quem sabia eram aqueles que ficavam escondidos, né, os neurocirurgiões que eram difíceis de acessar. Mas inicialmente eu lembro que foi esse vislumbre sobre como funciona o sistema nervoso do nosso corpo. Talvez claro que eu não conhecia a neurocirurgia tão bem antes de entrar também. Não tinha, pais médicos não conheciam grandes neurocirurgiões. Cuidei de alguns casos durante o internato que precisaram de uma intervenção neurocirúrgica e o paciente ficou muito bem. Isso me fez pensar. Para falar a verdade, se eu quiser ser sincero, eu tive esse vislumbre desde muito cedo, mas isso eu vou compartilhar porque Pode os compartilhar, não, é acadêmicos pra falar mesmo. no HC, nessa época, a gente sabia que a residência, né, tudo era muito pesado, né? Então eu tentei gostar de muitas coisas antes. Eu fui para Ah, lado entendo. de cirurgia geral. Eu ajudava uma equipe que eu era instrumentador junto. Eu fiz muitos amigos nessa ocasião. Eu ajudava a doutora Angelita Gama, né, em cirurgias. Tentei gostar de cirurgia geral. Tentei Não me tem interessar como por não gostar oftalmo. de cirurgia geral. Não Então, tem como, não tem como mas gostar. na hora de marcar o X nos 45 segundo tempo, eu acabei escrevendo neurocirurgia e não me arrependo. Ah, que bom, não. O que o coração fala, Exato. é o que o coração fala. Mas então, em que momento você teve certeza, assim, no 45 do segundo tempo, vou marcar a neurocirurgia? Como, que foi o estralo pra você tomar essa decisão?
Eu percebi que meu interesse na área era maior do que o receio do que pudesse ser a residência, do que pudesse ser ahn, o quão pesado, o cansaço, as coisas que existia, essa cultura entre os alunos, né? Eles sabiam que o neurocirurgião, o residente de neurocirurgia tem uma vida muito difícil, é muito cansativa. Ele é visto no hospital, assim, sempre muito cansado. E eu percebi que eu não precisava lidar com esse receio. Talvez eu fosse mais infeliz se eu não tentasse ver como é de fato a neurocirurgia, do que simplesmente desistir dessa ideia e ir para outra área. Ah, eu vou até aproveitar que você puxou esse gancho. Antes de fazer medicina, eu queria fazer medicina. Eu falei, não, vou fazer engenharia, porque todo mundo fala que eu vou ser uma ótima engenheira, porque é mais fácil de entrar, porque é muito mais tranquilo. Fui fazer engenharia. Adorava engenharia, adorava o Que curso, coisa. adorava tudo, mas não era o que eu queria fazer. Que coisa. Minha irmã teve uma história muito parecida. Né? Assim. Quando não é o que você quer fazer, tipo, não adianta. Tudo pode ser Exato. perfeito, os tudo pode ser maravilhoso, assim, o mundo da Barbie, mas o seu coração sente falta daquilo que você é vocacionado para, né? Então, Exato. na hora, querendo ou não, isso é o que mais pesa, né? Acho que para a maioria das pessoas, acho que escolher com o coração é o que mais importa, Sim. tá? E como era a sua expectativa antes de entrar na residência, em relação à residência, e como é que foi quando você realmente entrou? Como é que foi esse choque? Porque quando a gente pensa numa especialidade, a gente tem certas expectativas, a gente pensa que vai ser de um certo jeito, e como é que foi de verdade? O que te surpreendeu, o que te trouxe, como foi essa experiência de entrar na residência? Bom, a gente, quando entra em neurocirurgia, você sabe que ela vai ser uma residência que vai te demandar tempo, vai demandar muita energia, muita dedicação, vai ser cansativo em algumas horas. Você entra mentalmente sabendo que vai ser cansativo, mas de fato você só entende o que é isso quando você está lá dentro. Mas isso é com todas as outras especialidades, né? Cirúrgicos da ortopedia, cirurgia geral, eu tenho certeza que também eles entram com essa preparação, mas entendem realmente só na pele o cansaço quando eles estão lá dentro. E o que me surpreendeu inicialmente foi perceber que nós lidávamos com pacientes muito graves. Talvez seja o choque inicial, no começo da residência. São todos eles com alguma doença que potencialmente está causando sequela ou tem o potencial de causar, se não tratado. Tratamentos que às vezes levam a risco de também, né? Sim, São pacientes que, por um descuido, no mesmo dia ele pode estar muito bem e vir a falecer ou ter um déficit neurológico no final do dia ou alguns instantes depois. Ou ele está. Você vê ele bem de manhã e às vezes ele, no fim do dia, você está levando ele para UTI, entubado, ou ele vem a óbito. E esse foi o grande choque, mas me fez entender que a dedicação durante essa formação ia ser necessária mesmo. Ia ser demandar muita energia, demandar muita dedicação. Ia ser necessário que eu também estudasse para entender as doenças que eu vou lidar. Nos períodos que a gente tem, né? Às vezes tirar aquele período de sono para ler um pouquinho sobre. E esse foi o choque inicial, na realidade. Não sei se eu respondi bem a sua pergunta. não, respondo assim. Respondeu. Só para o pessoal que está em casa e que não sabe, a Uhum, residência de neurocirurgia, é uma residência de acesso direto, né? Porque muita gente tem essa dúvida, tipo, tem que fazer cirurgia geral antes, uhum. acesso direto, e 6 anos, né? Elas são 5 anos de Agora residência. são cinco São anos. 5 anos. Não, ela inicialmente começou com, talvez, 30, 20 anos atrás. Ela chegou a ser 3 anos, depois viraram 4, viraram R5. E isso é uma coisa, eu não sei, eu vou até pecar, porque eu não sei exatamente há quantos anos atrás, mas já há São mais de 5 10 anos. pelo menos. Já são há 5 anos que no HC esse modelo, mesmo antes de ser oficializado, 5 anos, eles faziam um opcional de um R5 opcional, um R4 opcional, porque há muito tempo o HC talvez tenha sido o primeiro modelo a deixar a residência com 5 anos, e isso inspirou os outros serviços também. Antes de ser oficializado, né, os residentes aqui faziam 5 anos, ou com um cargo de preceptoria, mas ficavam sempre em 5 anos de formação. E como é que são divididos esses 5 anos? Porque 5 anos para uma residência é muita coisa. Como é a evolução dos R's? Exato. Olha aqui, essa questão do tempo, até eu vou avisar o pessoal de casa. Primeiro, né? Meu objetivo aqui sempre é incentivar, façam neurocirurgia. Mas, e a questão do tempo, depois que você se forma,
O tempo vai Não passar de qualquer parece, jeito, vai passar de qualquer jeito, não é o problema. Mas o primeiro ano da residência é voltado principalmente na neurologia. Neuroclínica, Neuroclínica. Você precisa aprender exame neurológico, você precisa sim. aprender a pensar, vou falar como neurologista, mas assim, entender como lidar com as doenças neurológicas, inicialmente. Então, isso faz muito sentido. Você passa, digamos que 75, 80% do seu tempo na neurologia. Não Fora tem do os centro plantões? Vai. cirúrgico. Vou falar que 70% vai na neurologia, porque você ainda faz plantões na neurocirurgia e tem os estágios de pronto-socorro, que são os mais pesados em termos de demandar atenção, energia, tempo. São mais cansativos, mas é quando você sente que Você está é médico. progredindo um pouquinho mais dentro do que você se propôs a fazer. O segundo ano da residência, ele é um pouquinho mais dolorido, que você Mais faz que o primeiro? mais que o primeiro. Não, muito mais que o Muito mais primeiro. que o primeiro. Muito mais que o primeiro. É a primeira vez que eu escuto que o R2 é pior que o Não, é R1. muito mais assim. E você ainda, não é engraçado, no R1 você tá cansado, mas você percebe que você não pode reclamar, porque o R2, você vê o R2 ali Por que isso muito acontece? mais sobrecarregado. Porque é quando você realmente aprende a lidar com os cuidados de um paciente neurocirúrgico, cuidados clínicos, que fica muito tempo na enfermaria, faz todo o preparo pré-operatório, o acompanhamento pós-operatório. Você é o responsável direto por ele. Então, é você que está 24 horas por dia pensando naquele paciente. Você pensa no. Admite o paciente que vai ser operado. Você pensa depois quando volta para sua casa. Você pensa. Você é responsável, né? Tipo, 100% Exatamente. pela linha de cuidado do paciente. Exatamente. E você dorme, sonha com aqueles pacientes que operaram, se vão ficar bem. Os que não operaram, que precisavam talvez ser operados, você também fica mais preocupado ainda e dorme pensando neles. E você acaba lidando com uma carga de um número alto de pacientes, assim, ao mesmo tempo, né? Isso é demandante. Alguns deles na UTI, boa parte deles na enfermaria. E quanto mais pacientes, mais cuidados eles precisam, mais exames, mais atenção, mais Uhum. reavaliações são necessárias. Então, de fato, em termos de tempo, é o estágio que demanda mais, assim, mais atenção. Fora que você está em formação, você precisa também criar essa cultura em você de como cuidar de um paciente, assim, né, neurocirúrgico. E no R3 você começa a ter estágios assim, começa a operar mais. Você opera durante a residência inteira. Essa é uma grande vantagem, né? Mas talvez mude um pouco o perfil, porque no R1, no R2 você faz cirurgias basicamente de emergência. No R3 você começa a operar algumas coisas diferentes, né? Tem contato com cirurgias de coluna, tem nervo periférico, infantil, que também é um estágio, inclusive, muito Pesado, eu cansativo, imagino, né? mas que é um dos pontos de inflexão assim no seu desenvolvimento muito importantes. E você acaba até gostando, mesmo demandando seu tempo, você percebe nitidamente que você está crescendo. No R4, isso melhora, você passa em neurocirurgia funcional, passa em outros estágios contínuos, passa também na coluna, começa a fazer tipos de cirurgias diferentes, você já sabe fazer quase todas de emergência, de pronto-socorro. E no R5 você faz aneurisma, e faz cirurgias de base de crânio. Tem, é um, é o sonho de todo neurocirurgião. Gostaria de ser R5 para sempre, talvez, porque é muito bom, viu? Claro que demanda atenção, demanda cobrança também, responsabilidades, né? Quanto mais Uhum. velho menos talvez papéis você tem que fazer, menos ah, burocracia, pelo menos num sistema de residência, né? Mas te demanda saber mais como neurocirurgião, demanda uma responsabilidade maior de conhecimento e como tomar condutas, né? Claro que isso sempre com respaldo, né? Dos assistentes, preceptores, sempre. Mas você tem essa cobrança em você mesmo, porque você sabe que você começa a sentir neurocirurgião a partir do R3, mas você se cobra mais seriamente já no final. E quais foram os critérios que você usou para escolher fazer a residência no HC? O que que você considerou? O que que você acha que o HC é excepcional em neurocirurgia que fez você
que faz você indicar esse lugar. Ainda mais você como preceptor, você deve ter uma visão muito boa sobre o que é o serviço. Então, para quem tá em dúvida, quem tá pensando em prestar neurocirurgia, já fala tudo que tem para falar de bom do HC. Certo. Bom, inicialmente, né, como eu Ah, sou da casa, eu quis HC São Paulo, né, que a gente HC tem que São falar. Paulo. Exato. Eu, eu era da casa, eu Uhum. vislumbrava, né, e admirava muito o serviço aqui. Eu com certeza tinha essa questão de querer vestir a camisa aqui, continuar. Eu sei que tem muitos serviços bons aqui em São Paulo também, mas aqui é o maior serviço, com certeza. O HC é o maior serviço de residência do Brasil. Não tenho a menor dúvida. E temos de tudo. Neurocirurgia funcional, assim, coluna, alguns tipos de tumores de crânio, né? Emergência, isso tem na maioria dos serviços, mas as outras subespecialidades a gente só tem no HC, não tem dúvida. Cirurgia de epilepsia, cirurgias, a forma como que é dividido, né? Tem tumores benignos, tumores malignos. Cirurgia infantil, que às vezes tem lugares que não tem. Cirurgia funcional é um grande diferencial e a nossa é muito forte. Então, aqui, esse realmente é o serviço mais completo e que serve de modelo para grande parte dos outros, né? Então, eu realmente, claro que talvez eu devia ter conhecido melhor, eu não sei se eu tinha essa ideia tão madura, né, quando eu era aluno, mas conforme eu fui crescendo, isso só deixou mais sedimentado, né, mais concretizado, e eu percebi que eu estava no lugar certo, mais completo. E sem dúvida, se eu tivesse que voltar a fazer, se tivesse que me obrigar assim a fazer uma nova residência, eu teria que escolher, eu escolheria sem dúvida novamente o HC. E como é que foi esse processo, tá? Você foi fazer a residência. Como é que é a carga horária? Como é que foi de peso de rotina? Como era essa rotina? Você conseguia chegar em casa, ter uma vida, conseguia trabalhar fora? Como é que foi esse processo de virar neurocirurgião? Em termos de carga horária, né? As residências elas têm oficialmente 60 horas semanais. Uhum. Talvez eu realmente ocupasse essas minhas 60 horas fazendo umas partes de cuidados assim clínicos assim, avaliasse o paciente, prescrevesse, evoluísse, pedisse os exames, mas talvez eu não conseguisse operar tanto se eu não me, se eu me dedicasse só a esse limite, né? Então, eu passava, claro, mas eu prefiro dizer que foi voluntariamente, tá? Para que eu Quem não pudesse. entendeu sobre livre e espontânea vontade, Exatamente, né? exatamente. Porque é o tipo de coisa. Você já tentou aprender um idioma muito diferente, Não, Jéssica? Não? confesso que não. Eu já tentei aprender japonês. Fiz aulas, mas eu percebi que eu ainda estou nesse processo, não desisti ainda. Vou falar que é o tipo de idioma que você só vai aprender por imersão. Você tem que. Não Uhum. basta só ter suas aulas, você tem que todo dia ler sobre isso, abrir, ouvir música sobre isso, tentar ler notícias sobre isso, estar no Japão, tentar. As pessoas só vão falar com você em japonês. Você vai querer pedir uma comida no restaurante, você vai lá rapidinho no Google Tradutor, aprende e, e tenta se comunicar com esse idioma. Então, esse é o tipo de conhecimento teórico e prático que você só aprende em forma de imersão. Infelizmente, só com 60 horas semanais, eu não acredito que seja uma imersão verdadeira para aprender. Mas é muito bom entrar nesse mundo. Você gosta dele. Não, eu não via exatamente só como uma obrigatoriedade de horas. Você está aprendendo, está evoluindo. Você realmente conhece ao longo do tempo o que é a neurocirurgia e ela é encantadora. É. Tem como. Tem aquela frase, né, que quando você trabalha com o que você ama, não é que você não trabalha, é que você quer trabalhar mais e mais porque você é apaixonado por aquilo, né? É, exatamente. Você quer passar, você quer ir além, não é como se fosse um mar de rosas, mas porque você é apaixonado por aquilo faz valer a pena o esforço extra, né? Sim, Aquela milha extra que a gente fala. exato. E eu te falo, é facilmente você passa, porque se eu só fizesse as 60 horas, eu realmente não iria aprender a operar. Você acaba, digamos assim, fazendo voluntariamente essas horas a mais de cirurgia, ou entra na cirurgia, aquelas horas, fala, bom, agora eu vou usar aquelas minhas 60 horas que acabou a cirurgia para fazer as coisas que eu tenho que fazer clinicamente aqui e, e faço um pouquinho só.
E aquele estereótipo, assim, eu como acadêmica, a gente pensa muito no neurocirurgião como aquele médico que vai ficar horas e horas operando 2 centímetros ali, numa cirurgia que não vai acabar nunca, que vai ocupar o centro cirúrgico até não sei que horas. Como é que funciona isso? Isso é coisa de realmente de quem quer fazer cirurgia geral, né? Que fica bravo quando a gente ocupa muito tempo as nossas Com salas certeza, com cirúrgicas, é verdade. certeza. Não, tudo isso olhando por uma TVzinha ainda, né, que às vezes tem. Nossa, Eu te convido a um dia você olhar no microscópio, você vai ver como o mundo fica mais bonito. Não, tô brincando, brincadeiras à parte. A gente, eu acho que as neurocirurgias, existem cirurgias sim, que são muito demoradas, né? Talvez algumas cirurgias de base de crânio que passaram, que eu já entrei de manhã e acabei no dia seguinte. Já teve cirurgias assim. A depender da complexidade, que até o acesso, né, a lesão é complexa, mas elas não devem envolver 1% das cirurgias que a gente faz. ah, então é minoria, Não, é a né? minoria, é a minoria. Eu já fiz aneurismas em tempo menor, que eu garanto que muitas cirurgias gerais Não, eu também. quero ver o tempo, fale o tempo. E vão achar os telespectadores vão achar que é mentira. Mas eu vou citar o meu sócio, né, o Dr. Rodrigo Coromoto, ele testemunha. Uma vez a gente marcou 1h30 de aneurisma de pele a pele. Então, eu acho que tá Olha, bom, 1h30 é aceitável, vai. é o mínimo da neurocirurgia? Não é o mínimo. Tem cirurgias mais rápidas. Se eu colocar procedimentos percutâneos, fica mais rápido ainda. Ah, mas como é as cirurgias em geral? As cirurgias, na verdade, não são só você no microscópio mexendo um pouquinho e mexendo só os seus dedos, né? Tem cirurgias interessantes. Se você gosta Coluna de também, coluna é coluna, legal. coluna é muito legal. Você faz acessos grandes, passa parafuso, tem. Dá pra se divertir. Um cirurgião geral ia gostar muito, né? E às vezes a gente faz acessos até pela região abdominal. Essa parte Talvez talvez eu entre. acesso lateral. Talvez você goste. Você é um potencial neurocirurgião, viu? Não sei quanto a isso, mas. Mas é, é diferente, realmente, de uma. Que eu não fui cirurgião geral, né? Eu só vivenciei, né? Ajudando, auxiliando as cirurgias de uma equipe de gastro, né? É diferente, realmente, talvez, o campo cirúrgico, a forma com o que. A estrutura, o órgão que você acaba lidando, né? Mas eu não acho que esse seja o estereótipo. Existem acessos grandes, você Uhum. faz secções, é claro que no microscópio, né? Tudo bem, para nós parece grande, né? Eu falo, eu tô tentando explicar isso, eu me sinto um oftalmo, né? Falando que na verdade é aquele sanguinho do olho que a gente enxuga com É o muito cotonete, é doido. muito sangramento para um cirurgião geral. Mas eu te É uma convido, hemorragia. é uma hemorragia, exatamente, né? Desculpem os oftalmos. Não estamos falando nenhum oftalmo aqui, não Exatamente, não. estamos ofendendo nenhuma especialidade. Mas Colocando em colocando em perspectiva, né? perspectiva, não, mas colocando em perspectiva, são cirurgias que você. Existem acessos muito grandes. Se você gosta de cirurgia grande, você pode ter certeza, vai se divertir. Fazer grandes acessos no crânio. É muito trabalhoso abrir um crânio. Garanto que se você gosta de mexer bastante no paciente, você vai se cansar só com o processo de fazer o acesso. E a hora de dissecar, eu convido você a ver uma cirurgia no microscópio. É muito legal. Vou tomar sua palavra. Vou acreditar. Mas assim, como é a rotina? Como são os pacientes? Qual que é o perfil do neurocirurgião, assim? O que você acha que você mais vê que tem em comum, tanto nos anos de residência como quando você se formar? Você já está formado, mas quando a pessoa se formar, o que que ela vai mais ver? Em termos de carreira, Não, em termos do que ela vai lidar, como neurocirurgião, o que que você lida mais? Não só aqueles casos extraordinários, mas qual que é o grosso da especialidade? assim, em termos de consultório, né? Não sei se é bem a sua pergunta. A maioria dos pacientes tem doença de coluna. Inicialmente, né? Quando uma vez que você começa o consultório, você vai perceber que a maioria, até em termos populacionais, né? As doenças de coluna são muito comuns. Então, hernia de disco é uma doença muito mais comum do que tumor cerebral, né? Uhum. E talvez por isso a sua formação em coluna tem que ser boa. Essa é uma impressão. Você tem que saber fazer muito bem, pelo menos aquele básico, porque boa parte dos seus pacientes que te procurarem no consultório vão ter alguma doença na coluna. Pelo menos a maioria. A não ser que você seja referenciado de determinada doença. Em termos de. Eu não sei se foi essa a minha pergunta, o Não, tipo de paciente. é o tipo de paciente, o que que você mais vê? Então, no consultório.
grosseira, inicialmente, né? Organicamente ele cresce muito em coluna, a não ser que você tente se posicionar como uma referência de outra doença, como alguém que só aceite aneurismas, Uhum. alguém que só aceite tumores do crânio. E para isso você ia precisar ser referenciado, né, pelos subespecialistas, os especialistas que encaminham para você, né, como oncologistas ou neurologistas, né? E também é só aceitar pacientes desse tipo no seu consultório, caso você prefira. Porque ele tem uma tendência mais orgânica, eu diria, de ter pelo menos algum volume de pacientes de coluna. Mas é muito legal também, né? Apesar de que talvez o neurocirurgião ele entre na residência pensando que só nas doenças de crânio, boa parte deles, né? O médico geral. Mas a coluna é uma área muito interessante e acho que faz parte da nossa formação. Hoje você trabalha em consultório, no seu consultório. Sim. Sim. Mas quais são as possibilidades para você se formar em neurocirurgia? Quais são os caminhos para o neurocirurgião? Além do consultório. Abrir o consultório, pode fazer o quê? Tem sub, o que você vê o pessoal fazendo? O que- as possibilidades, né, são trabalhar no consultório ou você tentar ser um médico associado de um determinado hospital, serviço, né? Mas não sei se cabe para este bate-papo, né? Eu sempre, se eu pudesse ter um conselho, e é o conselho que eu gostaria de ouvir, pelo menos no começo da minha formação, é que você nunca deve desistir do seu consultório. Nunca deve desistir. Por quê? Porque talvez por essa escolha, ou começar a me empolgar mais com ele e talvez ir notando o crescimento dele, fez cada vez gostar mais da rotina, né? De lidar. E isso é um cuidado que eu diria até um conselho para todos os médicos, não desistam do seu consultório. Porque a medicina, claro, se você deve ter contato com alguém, algum formado, alguém que, ou que fez tanto a residência quanto na faculdade, é muito fácil você ouvir reclamações da que a medicina atualmente, né? O mercado está difícil, está cheio Isso que sempre, né? exatamente, estamos ganhando pouco, Sempre. mas ou que determinada especialidade está ruim. Não, duas pessoas que fazem medicina, que fizeram medicina, sentam para reclamar. Não, se Exatamente. você vê dois médicos, você pode ter certeza que eles estão reclamando. Com certeza. De Mas, alguma coisa. Estão reclamando, com certeza. cer- mas a gente tem que tomar cuidado porque o problema não está na medicina nem na nossa especialidade frequentemente. Os problemas são as decisões que nós tomamos que vão repercutir diretamente na forma com que você acaba lidando com a sua carreira. Então, eu gosto muito da neurocirurgia e eu acho que as decisões que eu tenho tomado até então, claro, eu estou ainda, né? Eu tenho um caminho longo pela frente, mas eu já vi gente reclamando da neurocirurgia e eu acredito que frequentemente não é culpa da especialidade. A especialidade é maravilhosa. Ela tem uma infinidade de caminhos, perspectivas, chances de crescimento. Mas eu percebo que as reclamações que eu também já tive Uhum. eram fruto das minhas decisões erradas Que na tipo, carreira. dá um exemplo. Talvez é uma longa explicação, mas não pensar tão bem no consultório. Pra mim, funcionou assim. Então, é algo que, se eu pudesse aconselhar isso, a gente pode um dia falar sobre coisas de consultório, mas nunca desista de, ou não deixe de começar os caminhos pro seu consultório. Tá bom, então vai ficar essa dica aí no ar para um próximo Opa, episódio exato. só sobre consultório. Exatamente, fica a dica aí pro Felipe e Augusto, né? Caso eles queiram também falar mais, eu estou à disposição. Eu posso vir aqui. Isso aqui você pode cortar. Não, imagina, vai ficar, vai ficar. Tá, agora pensando assim, quais foram os maiores desafios que você, não só que você viveu, mas que você vê os residentes de neurocirurgia enfrentando durante a residência? Os maiores desafios, eu até citei um pouquinho. Lidar com pacientes graves. Esse é o grande desafio. Posso falar um estereótipo que eu ouço bastante? Claro. Paciente de neuro é aquele paciente que ou é alguma coisa muito aguda e grave, ou é alguma coisa crônica que é neurodegenerativa e que ele não vai melhorar. Então você vai ver o paciente literalmente definhar na sua frente. Não, na verdade, eu acho que a gente consegue Hum. intervir muito bem com diversas doenças. Ou prevenindo doenças, né, graves que aconteçam, como, por exemplo, vou tratar um aneurisma porque a doença grave que, com a ruptura dele, que é a hemorragia subaracnoide, ela é realmente com alto potencial de risco de Dano, vida, né? de deterioração neurológica, né, de sequela. Cirurgias de coluna
vão muito bem, por isso talvez eu até gosto muito dessa área, né? Porque Você vê você, mais resolutividade, né, ali. eu vejo ou para prevenção, ou alguns casos com melhora, boa parte deles com melhora do déficit ou prevenção de uma piora. Eu acho dor é uma coisa que tem muitas opções de se tratar. A gente intervém muito em dor. Sim, dor é uma coisa que também tá crescendo bastante, né? Sim, O manejo da dor, ainda mais com a população envelhecendo. exato. E tem tumores benignos, por exemplo, que o paciente tem sintomas, às vezes sequelas, ou uma epilepsia, uma crise convulsiva secundária, isso e você intervém e cura ele, pode tratar ele e resolver o problema dele. Então, eu acho que eu não vejo assim, tá claro que eu tenho o viés, né, otimista da, de olhar, claro que e o neurocirurgião, antes de tudo, ele é muito otimista, mas eu não vejo esse estereótipo. Eu acho que você está com os pensamentos, quem não quer fazer neurocirurgia, no final você quer. Vamos ver, vamos ver. Tem que esperar um pouquinho ainda pra decidir isso. O que que te surpreendeu na residência que você não imaginava como acadêmico? Então, até foi o que respondendo, né, fazendo um gancho àquela resposta que eu comecei, o que me surpreendeu e os desafios que eles enfrentam é lidar com os pacientes graves, né? E é muito curioso. Eu acho que isso tem na maioria das especialidades, sobretudo as cirúrgicas, né? O neurocirurgião se sente neurocirurgião o tempo todo. Talvez você acorde, você não tem aquele momento, resolvi, acabei meu trabalho, agora eu vou para casa, eu vou descansar, vou ver só minha série, eu sou o Matheus aqui, abro, tomo um vinho, Você esqueço incorpora a que eu sou especialidade. exatamente. Você tá sempre pensando nisso, porque às vezes você tá pensando naquele paciente que você operou e pensando se ele vai ficar bem em alguns dias. Você pensa até mais naqueles que você não operou e talvez achasse, com na dúvida se precisava operar ou não, nesses realmente tiram o seu sono à noite. E talvez lidar com isso, mas é uma coisa que você acaba aprendendo a lidar. E esse foi é o grande desafio para os residentes, né? Talvez foi o que eu não imaginava, ou pelo menos não tinha ideia durante a faculdade, né? Lidar com esse tipo de responsabilidade. Mas, tendo por outro lado que, a partir do momento que você acabar a faculdade, você vai entrar em uma área e as suas responsabilidades também vão aumentar. Então, eu Sim. acho que isso é uma coisa comum com as outras especialidades que lidam com doentes graves também. Pensando nisso que você falou, como era a sua vida fora da especialidade? Tá, você tá ali pensando no seu paciente, Tá, mas você conseguia, sei lá, praticar um esporte, passar tempo com a sua com certeza, família, com certeza. dar plantão extra? Sim, Conseguia? com certeza. Conseguia com uma certa constância, porque eu não senti muita firmeza. Não, com certeza, conseguia sair, conseguia ver meus amigos. Às vezes até da residência, né? Já enjoava de ver lá, mas a gente saía Saía com eles com eles depois. também. A família, eu vou falar que, como eles moram no interior, né? Eu cresci numa cidade do interior de São Paulo, então não era tão frequente as minhas viagens para lá. Mas sobretudo no fim da residência, você tem muito mais horas, fins de Uhum. semana também livres. Você escolhe se você quer. Não sei se eu posso falar que a gente vai trabalhar isso aqui. É melhor cortar essa parte. E oficialmente a gente não trabalha fora. Mas, Ah, mas a gente sabe que todo mundo tenta trabalhar fora, até porque a bolsa de residência, você morando aqui em São Paulo, é muito pouco, né? Só um apartamento vai quase o valor da bolsa. Pra se manter é complicado. digamos que existem formas de subsídio, eu não sei como explicar isso, mas Não, existe, tem. tudo bem, francamente, existem formas de você conseguir, não dá pra ficar rico, mas você consegue sim complementar um pouco isso, Não, é bom saber que ajudando. na neurocirurgia, que tem é uma residência que tem o estereótipo de ser bem pesada, você também consegue fazer isso, que é uma das coisas que as pessoas levam em consideração para escolher uma residência. É, Será que eu vou conseguir me manter durante a residência? entendi. Eu diria assim que inicialmente nos primeiros anos é melhor você estar preparado para fazer alguma reserva, né? Eu fiz assim, né? Também não tinha pais médicos, nem era rico. Entre a prova e o fim da prova, né? E a residência eu trabalhei muito para juntar um pouco. É o que a maioria das pessoas É, faz. e as minhas férias também era simplesmente para trabalhar muito e pagar aquele ano Na que às vezes, residência, né? exatamente, porque eu não ia conseguir trabalhar com a mesma constância. Na verdade, não conseguia até o segundo ano.
Ah, mas o bom é que dá pra se manter, porque é Né? uma, Com uma certeza. preocupação. E às vezes a pessoa, não vou escolher uma residência que vai me demandar muito, porque senão eu não consigo me manter durante a residência, né? Sim, Que sim. é uma preocupação. Mas me conta quais são as grandes áreas, assim, da neurocirurgia. Então, você já falou de coluna, mas quais são, assim, que você consegue dividir grandes áreas, que você consegue ver bem ramificadas, assim? Nossa, eu vou. Acho que todas elas têm sua importância, né? Sim. Tem a área de neuro-onco, tumores, ou mesmo tumores benignos e malignos, Uhum. é uma grande área. Cirurgia, a neurocirurgia vascular, né? E a gente pode colocar também como a área a endovascular, que é um dos caminhos que você pode seguir depois da neurocirurgia, fazer uma complementação, fellow em neuroradiologia intervencionista. Além de coluna, né? Já citada. Funcional, neurocirurgia funcional é uma grande área com atuação em doenças que vai desde distúrbio de movimento, dor, como alguns tipos de epilepsia. É uma área com muita atuação, dá para se fazer muita coisa. E dor, Dor. os mais diversos tipos, né? Que vai desde neurologia de trigêmeo, dores complexas, dores oncológicas, né? Tem essa é uma que inclusive todo neurocirurgião tem que ter uma boa noção de dor geral, para uma formação geral, porque vai ter que lidar com esses pacientes. Infantil é uma grande área, nervos periféricos, emergência, ela é uma essa então talvez seja a que A todo maior de neurocirurgião todas. tem que ter como base, Uhum. as de emergência. E se não tiver, tem alguma coisa a rever na sua formação, precisa ter. Qual que foi o seu estágio preferido durante a residência, durante esses 5 anos? Preferido? É muito difícil. Tem É um que que é eles especial no coração. O que têm, primeiro veio na sua cabeça? Veio um que eu tô vendo. na verdade, é que a gente gosta muito do estágio de vascular, né? Você passa 5 anos estudando, vendo cirurgia de aneurisma, que é aquela que Uhum. você faz no microscópio, que você diz que a gente anda 2 centímetros. Essa daí, ela é fantástica. Talvez quem não gosta é porque nunca viu uma. Você passa 5 anos, cria uma grande expectativa. A anatomia de dissecção, ela é bonita do começo ao fim, desafiadora. E você sabe que você começa, só faz ela realmente, pelo menos no HC, né, no R5, porque você precisou de um preparo, um treinamento mínimo para se fazer. Então, Uhum. tem toda essa. Tudo bem, pode ser toda uma mística, assim, mas ela é muito especial pela expectativa que nós colocamos ela e ela corresponde. É um estágio muito bom. Gosto. Eu tenho que agradecer, assim, o estágio de formação. A gente tem uma formação em emergência muito boa durante a residência inteira. Precisamos agradecer coluna, até porque eu gosto muito dessa área também. Hum. Mas eu não consigo só citar uma, né? Mas Não, mas acho que já deu pra sentir assim, uma palhinha do que você realmente sim, gostou sim. da residência. É, agora pensando no acadêmico de medicina, que quer neurocirurgia, como é que você acha que ele pode, tipo, que quer, mas assim, não tem certeza também, que quer conhecer um pouco mais da especialidade, quer entender o que que você aconselha para ter uma noção melhor do que realmente é a especialidade? Entendi. Eu acho que o acadêmico ele tem que conhecer duas coisas, né? Ele vai ter, pelo menos, ele vai ter a preocupação de como é a residência, né? Ou para tirar dúvidas, ou mesmo tirar alguns medos. Talvez ele até aumente esses, conhecendo a rotina do residente, mas eu sugeriria que ele conhecesse, caso ele tenha, né, nos serviços no hospital, na faculdade dele, um serviço de neurocirurgia que acompanhe. Não só o R1, o R2, mas acompanhe também o R5. E se ele e conversar com os chefes, os pós-formados. Isso talvez seja a conversa mais interessante. Eu percebi isso depois, né? Só durante a residência. Mas eu acredito que você tem que vivenciar, aproveitar o hospital que você tem, caso ele tenha essa disponibilidade, e conhecer não só o início da residência, mas conhecer o final. E algum pós-form, algum preceptor, alguém que já tenha acabado. Ligas são interessantes, você pode acabar interessantes porque você conhece gente também com essa mesma ideia, com essas mesmas dúvidas que vão te ajudar nesse caminho. Eu acho muito interessante participar, né, das ligas. Claro que você vai ter aula sobre especialidade, vai falar sobre esse assunto, né? Mas frequentemente a preocupação do acadêmico não é só para aprender aquela determinada doença, ele quer saber como que é a vida depois, como que é
no dia a dia, se ele vai gostar de ser Sim. neurocirurgião. Então, essa é a dúvida. Lá você vai conhecer um pouco sobre as doenças, sobre esse clima, mas vai conhecer muita gente com a mesma dúvida que você. Então, eu acho que esse contato é interessante. Mas eu tenho certeza que talvez ele tenha uma estrutura na própria faculdade dele que esteja sendo subaproveitada e ele pode fazer esse contato. Talvez você tenha as coisas na mão e só precisa correr atrás. E aquele estudante que acha, tem aquele estereótipo que o pessoal fala que, ai, neurocirurgião se acha Deus, eles são pessoas, assim, inalcançáveis, inatingíveis. Aí tem um estereótipo de arrogância, você sente disso? Não, eu acho que todo cirurgião é um pouco orgulhoso, Não, né? mas o neurocirurgião, ele leva a coroa dessa fama. Olha, realmente tem esse estereótipo, né? Eu acho que Você acha talvez que é verdade, não é? Você precisa. tem um jeitinho, né? Não, não, eu tô brincando, não. Não sei nem como responder essa é uma pergunta difícil. Nós vamos ter que cortar essa do podcast. Pelo menos essa. Eu acho que devia deixar só sua reação, sem resposta. Não, talvez ele tenha, admitindo, sendo sincero, ele tenha. Tem um pouco Todo disso, cirurgião né? é um pouco orgulhoso, né? E você precisa se desafiar, ser um pouco ousado. E eu não acho que na verdade, ele se sinta Deus, mas você se sente muito orgulhoso do que você faz. É muito legal. É muito Talvez porque você goste demais. Você via como um desafio antes de entrar na Hum, residência. Fala, nossa, eu vou tratar doenças muito difíceis, diferentes. E quando você começa a conseguir, você começa a ficar orgulhoso disso. Talvez até se sinta bem, ver a melhor dos seus pacientes. Se apoia, né, nas histórias de vitória. Claro que nós temos também as histórias de derrota. Mas todo médico, para conseguir caminhar, ele acaba se apoiando nas histórias de sucesso, de vitória, que eu chamo. E talvez isso se expresse, né? Ou seja visto, né? Por esse estereótipo. Mas talvez porque você fica orgulhoso do que você faz. E eu tenho certeza que todos os cirurgiões são também orgulhosos do que eles fizeram, do que um dia eles consideraram que era algo desafiador e que a partir de agora conseguiram fazer. é porque realmente é uma coisa extraordinária, né? Sim. Mas essa pergunta é difícil. Tá, então vamos pra uma mais leve, assim. Você acha que faltou falar alguma coisa? Sobre a residência, bom, eu tenho um, um viés. Eu acho que eu, talvez por me empolgar com a especialidade, quando alguém conversa comigo, eu não consigo desanimá-lo. Eu acho muito legal falar as coisas boas, como eu vejo. E porque talvez um dia eu também tive esses mesmos receios. Eu achava muito interessante aquela área. Tinha uma, um autoimpedimento que eu colocava, talvez uma autossabotagem tentando me limitar, imaginar Hum, que eu também não ia conseguir lidar com a carga horária ou com o estresse ou a pressão e em determinado momento a gente tem que tirar esses hum, limites que nós mesmos colocamos, né? Então, existe se nosso público é principalmente alunos, né, pensando em qual especialidade escolher, eu diria que o tempo da residência, de formação, estresse, isso não deve ser levado. Depois de 10 anos que você acaba uma especialidade ou mesmo a faculdade, esses 10 anos realmente passam para todo mundo. E os 5 anos da residência correram para você, correram também para quem fez outra área, uma formação um pouco mais curta, e você não envelheceu, apesar de que talvez você tenha uma percepção de que passou mais tempo para você, mas você não ficou 20 anos mais velho do hum. que o seu colega que se formou junto e fez uma residência de 3 anos. E ele também envelheceu aqueles mesmos anos que você. Se você fizer uma reunião de acadêmicos 10 anos depois, Os todos 10 são, anos passaram pra os todo 10 anos mundo, passaram para né? A todo única mundo. diferença é que você tá Exatamente. fazendo o que você gosta e o que você ama, né? O caminho que você escolheu. Sim, sim. É que algumas pessoas escolhem caminhos mais curtos, né? Não é.
julgamento de valor, mas tem caminhos mais curtos, tem caminhos mais longos, e algumas coisas demandam mais, né? Sim. Que outras. Mas hoje o caminho da medicina é se especializar. Então, é fazer, por exemplo, cirurgia geral e fazer uma sub depois, que no final dá 5 anos ou mais, né? No Exato. final das contas, acaba. É fácil passar, algumas especialidades passar a gente em termos de formação. É, com certeza, é um caminho. Então, é isso. Tem que seguir o que você gosta. Acho que até essa mensagem final, né, do podcast. Exato, é verdade. É, ficou uma boa mensagem Uma boa final. mensagem, gostei. Acho que é isso. Faltou. Acho que não, né? Acho que foi tudo. Foi tudo, mas eu fico à disposição caso alguém queira tirar alguma dúvida, entrar em contato. Fico sempre. Eu adoro responder esse tipo de dúvida ou sobre a especialidade. Só tem um problema, né? Eu sou. Talvez eu queira fazer você fazer neurocirurgia. Você vai obrigar, Inclusive, né? não sei como você não pensou em prestar agora neurocirurgia depois dessa conversa. Não, eu fiquei curiosa porque você tá me desafiando, tá querendo provar que eu estou errada. Então, vamos ver. Os que já tomaram essa decisão por minha culpa, até peço desculpas, talvez eu tenha os influenciado, né? Eu conheço alguns que decidiram por causa disso, mas eu. Não, mas é bom, é bom. É bom você vender especialidade, você acreditar no que você faz e convencer as pessoas com isso. É uma coisa boa. Quer dizer que você realmente bota fé no que você faz e acredita. Isso acho que é uma das coisas mais importantes que você tem que ter. Não importa qual especialidade você vai fazer ou qual profissão, é acreditar. E quando você acredita, você quer trazer o outro pra junto de si, né? Quer mostrar esse caminho. Sim, sim. É tipo religião, né? Você quer Exato. mostrar. Ou time de futebol, É né? verdade, Você quer exatamente. mostrar aquela salvação pra pessoa. É normal. Quer dizer, é mais indicativo do que você acredita em relação à especialidade do que qualquer outra coisa. Isso é importante. Exato, exatamente. Bom, acho que essa é a mensagem final, gente. Muito obrigada por ficar até aqui. Se você tiver alguma dúvida, pode deixar nos comentários, nos sigam nas redes sociais. E é isso, gente. Boa noite, bom dia, boa tarde e até o próximo episódio. Tchau, tchau. Obrigado. Obrigada, Matheus. Eu que agradeço.